Olá, professores da Educação Infantil. É com imensa alegria que queremos desejar um início de ano letivo abençoado e repleto de alegrias, conquistas e aprendizados. Hoje iremos refletir juntos sobre alguns aspectos importantes em nossa prática escolar diária. Essa reflexão nos ajudará a planejar nossas ações e estabelecer estratégias no intuito de garantir educação com qualidade e excelência para nossas crianças. Para iniciarmos nossa reflexão, queremos que escutem com atenção esses versos escritos por Bill e Glória. Sou uma promessa, sou uma possibilidade, sou uma promessa com P maiúsculo, sou um grande conjunto de potencialidades e estou aprendendo a ouvir a voz de Deus e estou tentando fazer a escolha certa. Sou uma promessa de ser tudo o que Deus quiser que eu seja. Esses versos foram retirados do livro A Ideia Cristã de Criança, de Caroline Adams. Esses versos se referem a uma criança, refletem a visão de alguém sobre a criança. Você já parou para refletir e pensar sobre qual é a sua visão de criança? Pare por 3 minutos. Tente colocar no papel palavras ou frases que descrevam sua visão de criança. Os cursos de pedagogia, geralmente, apresentam uma visão rebaixada das crianças, comparando-as a animais dentro de uma escala evolutiva, em seu processo de desenvolvimento. Até mesmo em escolas, igrejas e lares cristãos, a ideia bíblica de criança cedeu lugar às mais variadas teorias educacionais, nas quais a criança precisa ser entretida, mimada, protegida, ter suas vontades satisfeitas e, em muitos casos, até idolatrada, mas não instruída, ensinada ou educada. Tal visão gera uma lacuna no desenvolvimento infantil, pois perdemos uma janela de oportunidade em que a criança poderia estar sendo instruída e ensinada, quando muitas vezes está sendo entretida e ocupada com atividades vazias e sem significado. A potencialidade de uma criança não pode ser subestimada, e sim considerada como um terreno fértil que deve ser cultivada. Quando conhecemos essa verdade, ela fará toda a diferença no como e por que ensinamos nossas crianças. Você, professor, reflita comigo. Por que você ensina o que ensina? Você já parou para pensar nisso? Talvez sua resposta seja: eu ensino o que me mandam ensinar. Eu ensino o que acredito ser bom. Ensino o que a escola quer. Eu ensino só o que está no livro. E muitas outras respostas podem ser dadas. Mas a intenção aqui é levar você, professor, a refletir sobre suas práticas e te fazer pensar: será que quando estou planejando, escolhendo atividades, pensando na minha rotina, pensando em meus alunos e nos níveis em que eles estão, será que consigo avaliar com profundidade o porquê estou fazendo aquilo e daquela forma, ou simplesmente ligo o automático e faço porque tem que ser feito? Essa reflexão precisa ser feita, pois ela diz respeito à visão que temos da criança, ou seja, como eu enxergo a criança e de que forma posso planejar e pensar minha aula para que suas potencialidades, dons, talentos e habilidades sejam desenvolvidas e aprimoradas e futuramente se revertam em serviço para a sociedade, ou seja, a criança de hoje será o adulto do amanhã. E como esse adulto irá contribuir, servir, somar na sociedade em que vive? Se ao olhar para o meu aluno da educação infantil tenho a visão de que ele só precisa ser cuidado, estarei cometendo um grave erro. Se ao olhar para ele só desejo entretê-lo e garantir que ele fique quieto, novamente estarei errando. Nossa visão precisa ser corrigida. Ao olhar para o seu aluno, você precisa ver o que Cristo viu quando, em meio a um ensinamento,
aproximava as crianças de si, ou seja, ele acreditava que a criança tinha condições de ter contato com aquele conhecimento que por ele estava sendo transmitido e ensinado. Quanto aos olhos dos adultos, às vezes parecia profundo demais, a ponto dos discípulos acharem que elas nem mesmo deveriam estar ali, pois estavam atrapalhando. Se pergunte, quantas vezes você deixou de ensinar porque pensou, eles são só crianças, um dia vão crescer e vão aprender isso. Aí, nesse pensamento, você perdeu uma oportunidade de semear conhecimento na vida do seu aluno. Não despreze a infância, não menospreze a capacidade de uma criança. A escola e as famílias, por estarem com a visão distorcida, têm infantilizado, mimado e muitas vezes rebaixado nossas crianças a níveis tão baixos de capacidade que temos crianças com 8, 9, 10 anos de idade que ainda precisam dos pais para usar o banheiro, para se vestir, para juntar os seus próprios brinquedos. Isso nos mostra a forma como temos educado e instruído que precisa ser corrigida. Instrua, mostre para a criança o caminho em que ela deve andar. Não perca oportunidades, não despreze o potencial do seu aluno, não diminua a sua capacidade, faça o inverso. Proporcione momentos reflexivos. A partir de histórias contadas, promova atividades significativas, concretas, que estimulem sua criatividade e inteligência. Desafie seus alunos com jogos, com peças, quebra-cabeças e outras tantas possibilidades. Leve livros de histórias que estimulem a imaginação, a interpretação, a atenção e faça desse momento um ato de inspiração à leitura e não um momento de entretenimento. Promova brincadeiras que desenvolvam a infância e a imaginação. Brinque com eles, pois até brincar precisa ser ensinado. Lembre de sua infância. Mostre para eles como se monta uma casinha, como se constrói um castelo, uma casa, uma torre com pecinhas. Estimule a criatividade com massinha de modelar. Modele com eles, faça frutas, faça animais, casas, pessoas. Imaginem cenários e criem juntos. Na hora do desenho, inspire com imagens reais ou fotos. Questione, leve a criança a perceber os detalhes, a enriquecer a sua produção com cores, a avaliar o que está sendo feito. Nas atividades, escolha aquelas que estimulam o raciocínio, que levam a pensar. Proporcione material concreto, deixe-os manipular, tocar, sentir, aguçar a memória, fixa melhor o conhecimento. Saia das quatro paredes, leve seu aluno para contemplar, observar, olhar, faça lista com eles daquilo que eles estão vendo, daquilo que chamou a sua atenção. Invista tempo ensinando-os a contemplar o belo de Deus, pois nossas crianças estão crescendo sem a habilidade de parar, olhar, pensar, analisar. Se liberte da ideia de que elas precisam estar sempre ocupadas. Essa ideia produz ansiedade, imediatismo, impaciência. Promova paradas, ainda que curtas, mas os ensine a esperar, sentar, ouvir, acalmar o coração, respirar fundo, se aquietar. Essas habilidades incríveis que essa geração não aprendeu, pois os adultos os mantêm ocupados 24 horas por dia. Não precisamos mais reproduzir essa prática errada. As mesmas crianças que estão ao redor de Jesus, enquanto ele falava e ensinava, ainda estão ao nosso redor, sedentas para serem ensinadas, cuidadas, corrigidas e disciplinadas. Isso sim revela amor e afeto para com a criança, pois ela não está jogada à própria sorte e vontade. A pergunta agora é: saber disso, o que em minha prática escolar diária vai mudar? Pare por alguns minutos e reflita com sua equipe, consigo mesma.
Saber dessas verdades te ajudará a planejar, avaliar, pensar, analisar, tomar decisões, sabendo que o seu aluno é uma terra fértil e que está em sua mão, professor, durante o período que a criança está sob sua tutela, oportunizar momentos de aprendizado, de ensino, de instrução efetiva que vão produzir frutos em seu aluno, ao invés de só entretê-lo ou só mantê-lo ocupado. Na sequência, traremos algumas ideias e sugestões para inspirar sua prática pedagógica. Primeira, explore jogos variados e com diferentes objetivos. Os jogos são excelentes ferramentas para fixar o conteúdo, estimular o raciocínio, a atenção, a concentração e tantas outras habilidades. Segundo, estimule a leitura, leia para os seus alunos, leia com os seus alunos. Faça a roda de histórias, escolha bons livros, leve-os à biblioteca da escola e do município. Apresente esse ambiente para os seus alunos. Invista tempo de qualidade nesses ambientes, mostrando a eles as riquezas contidas nos livros. Quantas histórias, quantos ensinamentos, quanto conhecimento eles podem extrair. Faça momentos de leitura ou de contação de história ao ar livre, debaixo de uma árvore, num gramado, enfim. Gere na criança o hábito de ler. Isso também precisa ser ensinado. Explore a fala e a escrita. Oportunize para a criança momentos em que elas possam apresentar um trabalho feito por elas mesmas, contar uma história, narrar os fatos do seu cotidiano, produzir textos coletivos, no caso da educação infantil, explorar a escrita e o reconhecimento das letras não somente pela grafia, mas pelo som que elas produzem. Estimule a criança a escrever. Mediante a escrita da criança, questione, faça ela observar, comparar, analisar a sua escrita, identificar os possíveis erros. Nesse aspecto da escrita, é importante destacar que o professor precisa corrigir, ajudar a criança a ver o erro, ao invés de deixar que ela escreva do jeito que quiser. Desde cedo, a criança precisa aprender que a escrita obedece padrões e normas, e quando não aprendemos isso desde cedo, a criança desenvolve vícios na sua escrita, erros que às vezes demoram muito tempo para serem corrigidos. Estimule a grafia correta das letras, olhando também para a estética, para que a criança cresça desenvolvendo o gosto pelo belo, pelo bonito, sendo caprichosa e zelosa naquilo que faz. Proporcione brincadeiras, crie com eles um cenário para a brincadeira, brinque com eles, ensine os meninos a brincar de carrinho, explore o universo masculino. Isso é importante para a formação da identidade. Faça o mesmo com as meninas. No universo da brincadeira, as ensine a ser meninas. Essa ainda é uma das mais antigas e eficientes formas de ensinar e aprender. Proporcione atividades que desenvolvam suas habilidades motoras, finas e amplas. Recorte, pinte, cole, rasgue papel, faça alinhavo, use massa de modelar, argila, faça dobraduras com eles. Faça atividades com movimentos de pular, correr, saltar, engatinhar, dançar, andar, agachar, arremessar, se equilibrar, entre outras. Nossas crianças, infelizmente, têm sido ocupadas com eletrônicos e muitas vezes
vezes sequer sabem fazer movimentos simples, como pular no lugar. E a escola precisa proporcionar esse desenvolvimento para a criança. Para finalizarmos, queremos desafiar sua equipe. Converse com seus colegas, com a coordenação e façam uma lista com diferentes atividades que podem ser aproveitadas por toda a equipe da educação infantil. Coloquem suas estratégias no papel, conversem, avaliem e planejem, pois tem um terreno fértil esperando por vocês na sala de aula. Bom trabalho a todos!